Edgar Pettino, você não só assistiu, como foi quase que transcrevendo segundo a segundo o que estava acontecendo no debate, no chat interno da redação da Fórum. Quero a tua avaliação. Bom, primeiro assim, esse debate ele teve regras mais rígidas, o que foi muito bom, porque os debates todos anteriores correram muito solto, com uma moderação muito frouxa, né? E a moderação desse debate foi mais rígida. Até pela situação conturbada, a moderadora teve dificuldades durante o debate. Mas normal, porque é difícil você pegar uma pessoa com talento e firmeza e vivência suficiente para conseguir segurar no peito um debate desse, onde tem figuras tão... é difícil até adjetivar o Pablo Marçal, né? Figuras abjetas, né? Então, teve alguma dificuldade na moderação, mas teve regras. E essas regras, na minha opinião, deram conta de conter um show de horrores maior, né? E ali o Pablo Marçal começou a apresentar um pouco de dificuldade. Porque ele é um gênio da bandidagem, de jogar fora das regras. Quando ele é confrontado com regras e ele precisa minimamente obedecer essas regras, porque senão ele poderia ser expulso, levar advertência, etc., ele tem dificuldade. Então, assim, quando ele precisa jogar o jogo dentro das regras, ele não vai tão bem. Eu acho que, assim, como a Rebeca fez um relato aí bem completo, né, do debate, e ela falou sobre a quali, teve uma quali bem extensa, que mostrou que, assim, que o Pablo Marçal... Edgar, Piscinão, o que é quali? Explica para nós. A qualitativa é um tipo de pesquisa que colocam diversas pessoas, geralmente segmentadas por preferência de candidato, às vezes por religião, por gênero, etc. E aí, um moderador da sala que fica acompanhando esse debate e perguntando para o pessoal, interagindo. E aí, o que você achou do Boulos nessa resposta? Como é que está indo o Marçal? Né? E as pessoas vão dando as impressões, e isso vai sendo tudo coletado, é tudo gravado, né? E depois é feita uma avaliação geral, o que as pessoas acharam daquele debate. Então, isso é chamado de uma pesquisa qualitativa, né? Que ela não mede números, ela mede opiniões. E aí, nessa qualitativa, que a Fórum teve acesso, as pessoas, mesmo os que têm mais boa vontade com o Marçal, acharam que ele foi muito agressivo, que ele foi muito lacrador, e que ele não teve a mesma eficácia, né? Então, assim, primeiro, o personagem cansou um pouco, né? É a mesma coisa quando você vai num circo pela segunda, terceira vez e que você já sabe qual é a palhaçada do palhaço. Você ri menos, né? Quando você já conhece a piada, é mais difícil de rir. Então, tem acontecido com isso. As pessoas, os primeiros, viram as palhaçadas e adoraram. No segundo, ele já teve um volume menor de palhaçadas. E agora a palhaçada ficou velha, né? Então ela foi menos efetiva. Ele ainda tentou ao máximo bagunçar o coreto, né? Só que teve menos efetividade. O Boulos se saiu bem. Ele foi firme, foi contundente, né? Que se esperava o eleitorado dele, esperava um Boulos mais contundente, ele foi. Né, ele deixou bem claro que o envolvimento do Nunes com a máfia das creches, chamou o Marçal de bandido, que todo mundo sabe, né, da capivara dele, mas ele também conseguiu colocar o seu posicionamento. Por exemplo,
foi muito importante ele colocar um posicionamento político-ideológico em relação à Sabesp, né? Ele deixou claro ali que a Sabesp foi uma privatização criminosa. Então é isso que a gente quer ouvir do Boulos, né? A gente quer ouvir o Boulos que a gente conhece, um Boulos de esquerda, um Boulos que tem firmeza nas suas posturas ideológicas. Só que ele também conseguiu, por exemplo, falar sobre o poupa-tempo da saúde, que ele mesmo já disse que é a principal, o carro-chefe das propostas dele, e que pega no calo de todo mundo, né? Todo mundo tem preocupação com a saúde, seja novo, seja velho, seja rico, seja pobre, isso é universal. Então, eu acho que ele foi bem nisso, e ele também conseguiu mostrar a qualificação, junto com a Tabata, né? Os dois conseguiram mostrar a qualificação, que eles são qualificados. Isso deu colocou os dois num patamar diferente dos outros. Datena e Nunes foram mais insossos, né? Datena teve um entreveiro ali com o Marçal. E, enfim, eu acho que assim, foi um debate pelas regras e por já ter cansado a figura do Pablo Marçal, que muitas pessoas consideraram morno, porque não teve aquele grau de efetividade, né, a tática do Marçal. Só que foi um debate onde as regras funcionaram. Mesmo com toda a dificuldade da mediação, funcionaram. Então, eu achei ótimo que o resultado final do debate. Eu acho que ficou muito bom para o Boulos e ficou bom para a Tabata e ruim para os outros três. A Cris Marcor coloca aqui a seguinte questão: que irritante foi assistir ao Marcelo quando se mostrava as duas telas fazer o sinal do M na mão. Acho interessante isso, porque isso tem a ver com uma coisa que vocês comentaram, que é assim, o Marçal, ele causou aquele impacto todo porque ele era novidade. E porque a estratégia dele era uma estratégia desconhecida pelos demais. De fato, todo mundo perdeu rebolado nos dois primeiros debates diante do Marçal. Né? No primeiro, na verdade. Né? No segundo, o pessoal não foi. Então, acho que já não era mais novidade. Então, todo mundo já sabia, todo mundo já estava esperando. E tem uma questão que o Edgar traz, e que aí vai se relacionar com isso da Cris Marco, que é assim, a mesma piada repetida mais de uma vez, ou repetida várias vezes, vai perdendo a graça, se o interlocutor, se o público é o mesmo. Então, a mesma coisa, então, em relação à performance geral do Marçal, também em relação a essa performance que ele fez. Então, toda vez que alguém respondia que era um debate entre dois candidatos, que ficavam os dois na tela, ele ficava aquela coisa de ficar lá. Né? Então, na primeira vez que o cara faz, é impactante. Depois, aquilo passa a ser um incômodo, né? Porque é um ruído comunicacional aquilo que ele está fazendo. É uma coisa de palhaço, né? E que causa um incômodo para quem está assistindo em casa, porque é uma interferência, né? Indevida. Eu até esperei que algum dos outros candidatos, pelo menos no que eu assistia, não sei se alguém falou, fosse reclamar. Falou, meu, Datena. Datena reclamou. Perfeito. Fez bem de reclamar. Né? Eu acho que é pouco. Eu acho que, sabe assim, o cara fez isso na primeira vez que está alguém falando, ok. Ou ele faz nos primeiros 10 segundos que alguém está falando e para. Mas ele ficava o tempo inteiro. Aquilo é irritante, irrita todo mundo. Né? Quem está lá, quem está assistindo. Só os marçalistas, será? Pode ser, né? Mais fanáticos é que acham engraçado o negócio desse. Né? A Maria... Bom, nós vamos saber. Vamos saber da resultante deste personagem Marçal ao longo do tempo e desse debate na quinta-feira. Na quinta sai nova pesquisa Datafolha. Então, nós tivemos essas pesquisas qualitativas ontem, durante o debate. A Fórum teve acesso a 2 delas. E nós vamos, quinta-feira, saber da pesquisa Datafolha. Será que o personagem Marçal cansou ou será que o personagem Marçal continua sendo eficiente para capturar o ideário, capturar mentes e corações do eleitorado? A Maria Cristina Fernandes, que eu reputo como uma das melhores analistas políticas do país, é uma liberal, não é de esquerda, mas eu acho que do ponto de vista da qualidade da análise
que é uma das melhores do país, lá do Valor Econômico. Ela diz, né, a análise dela, fórmula de Marçal baseada em xingamentos parece ter se esgotado. Será, Rebeca? Você tinha sinalizado. Fala. Não, queria só também levantar uma cena da Tabata, né? Até puxei aqui o comentário da Clara Forni, que ela diz: a Tabata tá dando um show nessas eleições, pena que é tão direita liberal. E ela falou sobre isso, né, Pitino? Você vai lembrar, quando o assunto era a economia, eram perguntas temáticas, ela falou exatamente isso. Eu não ligo de ser impopular. Inclusive, eu já me tornei impopular por votar medidas que eram necessárias. Né? Porque tem uma galera que gosta da Tabata, mas, né, não gosta tanto por conta de decisões que ela tomou relacionadas à reforma trabalhista, as outras reformas que não favorecem, de fato, a classe popular. E ela disse, eu não ligo de ser impopular, quando eu tenho que votar aquilo que eu acho que eu tenho que votar. Então, também destaco aqui essa fala da Tabata de assumir, de, né, trazer para o peito uma crítica que ela recebe há muito tempo, né, por parte da esquerda. Olha, a Tabata, de fato, ela, em todos os debates, ela, se for considerar o conjunto dos debates, ela é a vencedora, né? Como já foi dito aí várias vezes, pena que é tão neoliberal, porque ela seria um baita quadro progressista se não fosse tão neoliberal. Mas o Boulos se saiu muito bem nessa e ele teve um desempenho superior em relação às outras. Então, eu acho que, assim, equilibrou bem o jogo entre os dois. E a minha opinião, Mauro... Bom, primeiro, sobre aquele comentário dele fazendo sinais, etc., irrita, chega uma hora que irrita, inclusive os eleitores dele. Porque é a mesma coisa que você quer conversar com uma pessoa, está argumentando, a pessoa está... Né? É uma atitude extremamente infantil, extremamente irritante, né? Que você fala, não dá, essa pessoa aí não dá. Então, ele não passa uma seriedade que um prefeito tem que ter, né? E isso limita o voto dele, né? Eu acho que ele ainda cresce, porque ele tem o Nunes ainda para comer um pedaço do eleitorado do Nunes. Eu acho que ele vai comer um pedaço ainda do eleitorado do Nunes. Só que eu acho que ele não cresce mais, ou pelo menos significativamente, tirando votos dos outros candidatos além do Nunes, né? Essa é a minha impressão, essa é a minha opinião. Vamos ver aí como é que vai virar as pesquisas. Agora, por fim, eu acho que assim, existe um momento da campanha que ou você consegue transpor uma barreira e se mostrar um candidato viável, ou começa a minguar a candidatura, né? Eu acho que a Tabata e o Marçal vai acontecer isso. Por melhor que a Tabata esteja indo, o Marçal não, o Datena, por melhor que a Tabata esteja indo e o Datena não vai tão bem, chega uma hora que o eleitorado fala assim, bom, esses daí não vão, né? É um voto útil, né? Eu gostaria de votar nele, mas vou ter que escolher um outro. Então, talvez eles sejam doadores, continuem doando votos aí nessa reta final, né? E boa parte do voto deles, talvez, provavelmente, vá para o Boulos. Então, acho que a gente, talvez, vamos presenciar um distanciamento desse primeiro bloco em relação ao segundo, e eu acho que o Nunes perdendo um pouco de fôlego para o Marçal. Essa é a grande interrogação, né? Que nós vamos saber um sinal, um caminho de resposta, talvez, nessa pesquisa da Datafolha, que é a equação Nunes-Marçal. Tem ainda o 7 de setembro, né? Fim de semana. Será que os dois vão? Será que o Marçal vai ser consagrado pela extrema-direita, lá no ato do 7 de setembro deles, e o Nunes vai levar uma vaia histórica? Se isso acontecer, isso, claro, mexe no cenário em São Paulo. Mas eu achei, gente, uma última observação em relação ao debate, aí queria falar de algo paralelo ao debate, eu achei que o próprio Nunes foi melhor do que tinha ido no primeiro. Até o Nunes recuperou, né? Então, achei que o Nunes deu base para o nunismo, vamos dizer assim, também
porque estava assim, estava uma coisa vergonhosa o desempenho do Nunes até agora, né? Então, ninguém defendendo. Acho que até ele deu base para quem quer votar nele poder levantar o dedo em defesa dele, né? Acho que é aquilo que vocês observaram, né? A surpresa do Marçal passou, né? Todo mundo se refez do choque e está se reposicionando ali. E o Nunes, ele tem mostrado uma resiliência, né? Muitos apostavam que ele ia desidratar mais rápido, né? E ele tem mostrado uma resiliência. Se ele continuar mostrando essa resiliência, se ele continuar sem cair de maneira abrupta, ele vai provavelmente ser um limitador para o Marçal também. Porque tem gente que fala assim, não, peraí, eu quero um cara de direita, só que eu não quero um clown, eu não quero um palhaço, eu quero alguém que tenha o mínimo de seriedade, né? Então ele disputa esse voto de direita, porque assim, existe essa direita, da extrema-direita, que é a direita aloprada, que quer gritaria, bagunça, baderna, quanto pior, melhor, por aí vai. Existe um campo conservador, que é conservador em tudo mesmo, inclusive gosta de uma postura conservadora. Não quer um palhaço. Então, talvez ele esteja encontrando aí os seus limites.